Quem aqui conhece essas imagens? Se você levantou a mão, temos um grande problema. Mas se não, temos um problema do mesmo jeito. Agora, pensam em suas crianças? Quantos de vocês já pararam para analisar quais conteúdos elas andam consumindo na internet? Antes de começar, gostaria de convidá-los a um breve exercício reflexivo. Por acaso se lembram como foi a infância de vocês? Essa aqui sou eu, e com 4 anos, lia e escrevia com fluidez. Sabia todas as estações da linha Nova Esmeralda de cor. O número do telefone dos meus pais, o endereço de casa. Todas essas informações, sem exceção, estavam ali, guardadas na minha cabeça. Minha família, que nunca deixou de me apoiar, exercitava meu pensamento crítico através da leitura, do contato direto com a natureza nas nossas viagens, em visitas a museus, mas principalmente com desenhos que passavam na TV. Eu e minha irmã consumíamos de tudo. Peixonauta, Cocoricó, Doc. Qualquer coisa que pudesse gerar um questionamento ou uma reflexão já servia para o fortalecimento do nosso aprendizado. Os programas a que assistíamos juntas tinham horários definidos. Ocorriam após o almoço, durante o trajeto até um parque. Minha mãe estabelecia limites não como proibições, mas como atos de cuidado. Havia um mundo inteiro para descobrir além das telas. Hoje, entretanto, percebo uma vivência muito diferente. Milhões de crianças passam horas na internet consumindo conteúdos diversos, gerados muitas vezes por inteligência artificial. São banais, repetitivos e, infelizmente, oferecem respostas prontas para perguntas que nem sequer foram feitas. No ano de 2024, a Universidade de Oxford elegeu como palavra do ano Brain Rot, ou em português, apodrecimento do cérebro. Esse termo define a deterioração do estado mental e intelectual resultante do consumo excessivo de postagens fúteis no contexto digital, demonstrando a preocupação crescente com os efeitos desse acesso desenfreado. Essa expressão, mesmo que popularizada recentemente, não é nova. A primeira menção registrada é datada de 1854, no livro Walden, de Henry David Thoreau, que indagou a seguinte questão. Enquanto a Inglaterra tenta curar a podridão da batata, ninguém tenta curar a podridão do cérebro, que prevalece muito mais ampla e fatalmente. Com essa frase, Thoreau apontou que a sociedade geralmente prefere ideias mais simples, evitando aquelas que demandam maior esforço intelectual. E agora, no contexto digital, o brain rot se manifesta de duas formas, como conteúdos de baixa qualidade em si e os memes gerados por inteligência artificial. O público-alvo, crianças que ainda estão se desenvolvendo intelectualmente. O neurologista Dr. Marcelo Masrurra alertou em entrevistas ao Senado Federal que o excesso de telas está causando danos reais ao cérebro em desenvolvimento. Crianças apresentam irritabilidade quando afastadas dos dispositivos, atrasos na fala, dificuldade de concentração. Quanto mais cedo o acesso começa, através de imagens que sequestram a atenção e propagandas milimetricamente calculadas entre os vídeos curtos, pior fica. O cérebro, em formação, é moldado para buscar a recompensa mais rápida do viral. E os resultados desse desenvolvimento no online mostram-se ser cada vez mais graves. E sob esse viés, chegamos à questão principal. O que verdadeiramente nos define como seres humanos é a capacidade de refletir, com a dúvida sendo a principal forma de reafirmar nossa existência. Mas, se as crianças deixarem de pensar para apenas consumir, o que sobra da existência delas? Agora, a individualidade de pensamento e a autonomia infantil vêm sendo ameaçadas por esse acesso ilimitado à internet. E o que mais me chama a atenção nisso tudo, e foi o motivo pelo qual escolhi trabalhar com esse problema, é o contraste entre as minhas memórias de infância e que as crianças estão criando.
Antes, uma caixa de papelão virava carro, casa para as bonecas, um lugar para se esconder. Mas agora é apenas uma caixa. Enquanto a televisão, o celular, o tablet, com suas cores atrativas e entretenimento fútil, possuem um poder e uma prioridade muito maiores que a imaginação. A engenhosidade, que nasce do tédio e da necessidade de criar seu próprio mundo, está sendo escancaradamente substituída por um consumo rápido e superficial. Viktor Frankl, psicólogo austríaco, trazia como abordagem psicoterapeuta a vontade de sentido, ou seja, a motivação primitiva e mais profunda do ser humano não é o prazer, nem o poder, mas a busca por um sentido, por um significado à nossa vida. Contudo, quando essa vontade é frustrada, surge o que ele chama de vazio existencial. Não será que estamos vendo exatamente isso? Criança tentando preencher um vazio, com conteúdo vazio? Ele alertava sobre a perda de valores, em que o ser humano, sem referência, se sente à deriva e acaba seguindo o que os outros fazem. Um conformismo massificado, ou para nós brasileiros, a velha máxima Maria vai com as outras, que podemos observar perfeitamente nas tendências que homogeneizam o comportamento infantil. As relações reais são ricas e complexas. Elas envolvem ler expressões faciais, interpretar tons de voz, agir com o emocional e a racionalidade. Elas são, de fato, intensas. Mas, nas redes sociais e em vídeos curtos, essa interação é substituída por uma transação simples, por uma lógica. Deixe seu like, um comentário e compartilhe com um amigo. É nada mais que uma versão empobrecida do contato humano. E por esse motivo, hoje temos crianças que sabem navegar em aplicativos, mas não sabem interpretar expressões faciais. Jovens que acumulam seguidores, mas se sentem sozinhos. A cultura do brain rot dos algoritmos promove uma padronização massiva. Todos consomem os mesmos memes, os mesmos vídeos, as mesmas gírias, os mesmos padrões de comportamento de youtubers e influenciadores. Agora, a pergunta deixa de ser quem eu sou e se torna o que eu preciso ser para me encaixar. As crianças não passam mais pela fase de descoberta. Na verdade, pulam direto para uma tentativa de se adequar ao modelo vendido como legal. Mas, sinceramente, sabemos que elas são diferentes uma das outras e suas individualidades precisam de tempo para amadurecer. Entretanto, estamos criando uma geração com medo de ser autêntica, porque hoje a originalidade vem de fora para dentro e não de dentro para fora, se é que podemos chamar isso de originalidade. E, por fim, preciso ser honesta com vocês. Se o brain rot é o sintoma e a perda de individualidade é a consequência, falem para mim, qual a causa? Quantos de vocês, mesmo preocupados, já se pegaram entregando um celular para uma criança simplesmente para ter alguns minutos de paz? É compreensível e eu entendo completamente. E por esse motivo precisamos falar sobre esse assunto. Não posso sair do palco sem citar a dificuldade imensa que vocês, adultos e responsáveis, têm em estabelecer limites. E essa dificuldade não é um desvio de caráter individual. É, na verdade, parte de um problema muito maior. Vivemos a cultura do descartável, do rápido, do provisório. As relações, os empregos e gostos, tudo flui, e nada é feito para durar. E nesse mundo líquido, para parafrasear Bauman, a parentalidade tornou-se talvez uma das últimas fronteiras onde a solidez é mais do que necessária e ao mesmo tempo mais difícil de praticar. Colocar um limite é um ato de resistência contra toda uma lógica cultural que prega o caminho mais rápido, mais fácil, o conflito zero. Pensem comigo. Depois de um dia cansativo, daqueles que deixariam qualquer um de cabelo em pé, o caminho mais fácil é entregar o tablet. É rápido, resolve e silencia. Já o caminho difícil nada mais é que dizer, chega por hoje, aguentar o choro e a frustração que virão. Esse é o caminho pesado, lento e repleto de atritos. E vocês, pais e mães esgotados, estão constantemente tentados à simplicidade. Cedem não por fraqueza, muito longe disso,
cedem pelo cansaço e muitas vezes pela culpa de não conseguir ter tempo de qualidade com a criança, tentando compensar com o acesso ilimitado àquilo que entretém. A batalha pelo desenvolvimento das crianças não acontece pelo celular, e sim nos limites que temos coragem de estabelecer. Desligar as telas e convidar para um passeio, brincar de carrinho, inventar uma história, são mais que pequenas ações. São atos revolucionários de amor sólido em uma modernidade líquida. É oferecer à criança o que as telas nunca poderão oferecer: presença, significado real e a permissão para ser ela mesma, longe dos padrões homogeneizantes. O limite é, na verdade, dizer para a criança: você vale mais que alguns segundos, mais que um vídeo. Sua mente e desenvolvimento são preciosos. E esse desafio é de fato enorme, mas só de pensar na recompensa, crianças criativas, críticas e verdadeiramente conectadas consigo mesma, meu coração se aquece. Nós não podemos voltar no tempo, mas podemos escolher qual futuro construir. E o que vocês preferem? Uma geração de consumidores passivos ou de pensadores ativos? Obrigada.